Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fator Sucesso. Aqui convidamos pessoas que estão em destaque em suas carreiras, pessoas que podem dar inúmeros insights e sempre abrilhantar esse nosso momento aqui. A pessoa que eu vou convidar, aliás, a pessoa que convidamos hoje, né, para estar aqui conosco, dispensa muita apresentação, mas ela que hoje está focada em consultorias, né, voltado para empresas, para negócios, ela que é uma gestora de negócios, consultora empresarial, ela também é mentora de líderes, enfim, ela faz tanta coisa, gente, e nada e ninguém melhor do que ela para falar um pouco mais sobre quem é Paula Serafim. Seja bem-vinda aqui, Paula Serafim. Como vai? Prazer é meu. Vou muito bem, graças a Deus. Bom, sou uma apaixonada pela vida, por animais, por estudar. Tenho minha família maravilhosa, minhas filhas lindas, meu marido. E uma estudiosa assídua, parte da área Sempre trabalhei muito forte na área de saúde. Sou formada na área de exatas e amo desenvolvimento comportamental, parte de neurociência, programação neurolinguística e outros treinamentos aí que eu fiz por 25 anos. Já viram aí como que vai ser o negócio, né? Essa frase, inclusive, é do Léo, né? Até pedir para você que está nos assistindo, você vai curtir, você vai comentar, você vai apertar o sininho, seu dedo não vai cair, você vai mandar esse podcast, tem um monte de gente que hoje é de graça, viu? Você não precisa pagar, não. A Paula vai estar aqui hoje e vai entregar para você ouro refinado. Então não deixa de curtir e se inscrever no canal. É o mínimo, né, Dani? O mínimo, é o mínimo. E olha, eu vou te falar, pelo que eu estudei sobre o currículo dessa mulher, tem muita coisa que dá para sair aqui com um bloco de notas inteiro anotado. Então já pega o bloquinho de notas, vai colocando aí os insights, que pelo jeito vai ter bastante. Tanto é que a hora que eu tava lendo o currículo dela, eu falei, pô, a gente precisa fazer a apresentação do currículo dela. Mas é igual o Dani falou, é tão complexo, tinha coisa que eu nem sabia ler, só pra vocês terem uma ideia. Mas você sabe o que me veio na cabeça? Eu fiquei pensando assim, olha que doideira, né? Vamos ver o começo da Paula. Como que era a Paula na escola? Porque assim, no meu ponto de vista, quem faz esse barulho que a Paula faz no mercado é a galera da quarta fileira para trás. Não é a galera que tá na frente. Entendeu? Sabe a galera que gosta de problema? A do fundão, fundão. Sabe a galera assim que gosta de causar? Você vê muito isso na personalidade do mercado. Mas ao mesmo tempo que você vê o currículo dela, é muito certinho. É muito inteligente. É primeira fileira, entendeu? É a primeira fileira, não, parece doideira, mas veio na minha cabeça assim, cara, pergunta pra ela, como que ela era na escola? Ela era da Então primeira... não era da turma do fundão. Não, eu não sei, ela vai contar Vamos pra ver. gente aqui, mas o que a gente sabe é que geralmente o pessoal da primeira fileira trabalha pra galera da quarta fileira. Não é? Tem isso geralmente também, assim, né? Porque o da quarta fileira é aquela coisa que sempre tá em movimento, sempre tá colocando energia e fazendo as coisas funcionarem. Só que eu vejo a Paula tanto na primeira quanto na quarta fileira. E aí, Paulinha? Eu sempre ouvi uma frase do meu pai que falava assim, a sua única obrigação é ir bem na escola. Então, eu sempre fui a primeira aluna da escola, só que eu sempre fui da última fileira. Então, eu causava, ele não falava se eu não podia ter advertência, a parte comportamental não era cobrada, mas eu tinha que ter nota. Então, eu sempre fui muito bem, eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito assídua. Eu amava ir para a escola, pelos amigos, pelas interações, até pelo comportamento humano, né? E, de fato, eu era da turma do fundão, eu era bagunceira, eu era muito respeitadora, eu sempre respeitei os meus docentes, né? Era muito amiga da galera do Bedel, né? Que na nossa época tinha Bedel, não sei se ainda tem. Mas eu tirava notão sempre. Sempre fui do 10, do 9,5 no mínimo. Você tá vendo? Tá esclarecido. Mas continua tirando até mais de 10 se for olhar os resultados dela. Né? Exatamente. Ô, Paulo, e até para quem ainda não te conhece, né? Se você tivesse que dar um briefing assim, geral, só uma pincelada que, claro, a gente vai se aprofundar em todos os temas aqui, né? Mas hoje, quem é a Paula? Né? Quem é a Paula como profissional? O que você faz, né? O que você hoje está desenvolvendo? Bom, eu tenho 3 frentes de atuação. Acho que é mais fácil dividir assim. Uma delas é focada totalmente em consultoria empresarial, corporativa, e que rege todas as estratégias de governança, muito fortemente voltado para a área técnica. Então, eu costumo brincar, se você entrou cavalo e saiu salsicha, você tem o meu maior know-how para atuar,
para nadar de braçada mesmo. Então, todo o processo de transformação eu consigo trazer minhas expertises, meu ferramental Lean Six Sigma, eu consigo unir isso com diversas experiências que eu tive globalmente. Então, eu tive a oportunidade de auditar, de estar trabalhando em 12 países, conheço 3 continentes aí, de ter que desmembrar a parte cultural e de ter que integrar culturas muito diferentes ali para resolver estratégias de uma forma harmonizada. E tudo isso, dentro de um ambiente fabril, dentro de um ambiente de transformação, a gente consegue unir forças, porque você para de defender área, você para de puxar a sardinha para o lado de uma área específica e agrega na multidisciplinaridade. Então, uma coisa que eu não gosto muito é de rótulo. Minha área de controle, a minha área de garantia, eu tô do P&D, eu sou do P&D, eu sou da área de operações industriais. Não, você precisa defender uma mesma camisa, né? Porque se você segregar, você perde. E aí, pensando de forma estruturada em projetos, né, que o Lean Six Sigma, eu digo que colocou a minha cabeça disfuncional em caixas segmentadas, bem rotuladas, compartimentadas. Aliás, você também é Black Belt, pelo que eu vi no teu currículo lá, né? Eu tenho a certificação Black Belt pela Morestin University, na Europa. E antes eu já tinha feito Green Belt aqui, em solo nacional. Então, eu já venho desenvolvendo desde 2011 projetos em todas as áreas aí voltados para produtividade, né, para um incremento de qualidade, redução de desperdício, diminuição de variabilidade, aumento de padronização. Então, tudo isso acaba trazendo retorno financeiro de hora homem, e você ganha muito. Eu falo, quando é para entrar num projeto, eu já garanto 30% de produtividade na certa. Legal. E daí, o céu é o limite. E embora sejam todos temas técnicos, o teu foco é em pessoas, né? São pessoas, uma união de tudo. Então, eu vou entender desde o HVAC, da fábrica, eu vou entrar no forro para economizar alguém que está tentando me entubar um telhado de 400 mil e eu sei que não é esse o problema. Então, eu vou na raiz do problema, planejamento estratégico, porque eu acho que o Gemba, né, que é estar na fábrica, estar no local do problema, é fundamental para você, de fato, atacar a causa raiz. Eu não me contento com a primeira resposta, eu não me contento se tiver uma peça do quebra-cabeça faltando, enquanto eu não faço a equalização completa e consigo contar a história do início, meio ao fim, e rapidamente, eu não sossego. E aí eu acabo sendo talvez um tormento na vida de quem trabalha ali junto comigo, né? Mas a coisa sai. Então, eu acho que esse é o maior benefício. Eu já vi que vai ter muito conteúdo, então, pra gente tratar aqui, né? A tua formação? Eu sou química, formada pela USP. Depois eu fiz, quando eu cheguei num nível ali mais alto, né, de liderança, eu comecei a ficar na dúvida se toda a siglaiada era da empresa que eu estava trabalhando ou se era algo geral do negócio. Então, eu decidi fazer gestão empresarial na FGV. Aí eu separei o joio do trigo, que era específico da empresa, e o que era conhecido em todos os lugares. Passou um tempo ali, eu senti uma necessidade de entender melhor a parte estratégica, né, do ambiente de trabalho. Então, eu não sou uma pessoa que estive porta fora da empresa. E eu senti que essa parte mais comercial, de marketing, estratégia, inovação, estava faltando. Então, eu fui fazer inovação disruptiva em Harvard. Foi um curso que me deixou perplexa, assim, porque me trouxe muito conteúdo novo. É um outro mundo, né, Paula? É um outro mundo. Foi sensacional e eu acho que realmente tem o nome porque tem muita capacidade e capacita as pessoas de uma forma muito inovadora, muito diferente, nada cansativo. E aí eu fiz uns outros cursos gratuitos em Harvard também. Depois desse tempo, eu acabei tendo mais contato com o conselho das empresas, né? Então, eu vim nesse período eu estava em multinacional, e aí eu vim para nacional, na área farmacêutica veterinária. E aí eu tive muito contato com o conselho administrativo e consultivo. E aí eu fui fazer uma pós de conselho empresarial para a saúde, na Board Academy. Foi muito bacana também, eu acho que todo o conteúdo desse curso, como dos módulos adicionais que eles fazem também parte do curso, são vários como se fossem TEDs, né? E ali também os materiais foram incríveis, me trouxeram uma visão de inovação
bem forte também. E depois eu fiz um monte de outros cursos aí que não estão alinhados. Teve uma coisa importante que você ainda não falou. Qual parte? Daniel, ela é faixa roxa de jiu-jitsu, é isso, né? Eu sou. Mano, se der 10 minutos pra ela, 5 ela comigo e 5 ela com você, antes dos 10 minutos ela bate nós nem dois. entro no Só tatame, pra você saber. Não, mas só pra você... Não, você vai durar, tipo, 50 segundos. Eu vou durar uns 3 minutos, porque eu treino, entendeu? Então, só pra você saber, né? A faixa roxa tá ali até próxima da preta, né? Depois é marrom e preta, né? Próxima é marrom Paulinha, e preta. aí, pra você ver, né? A multiplicidade, né? De talentos e habilidades. E aí vem uma pergunta, que é assim... Quanto que a chave virou na sua cabeça? Falou, cara, eu tenho que trabalhar com isso, eu fui feita para isso, eu tenho facilidade com isso. Quanto que você começou a perceber que era esse caminho que você tinha que tomar? Esse lado empresarial? Quando a gente está no ambiente corporativo ali, tem umas situações que são extremamente não prazerosas. E por mais que você esteja entregando... E a gente tem ego envolvido, a gente tem pessoas que acham que tem o direito de destratar outras pessoas. Isso quando você está numa situação de CLT ou de uma PJ CLTzada, né? Uhum. Você acaba se submetendo a situações às quais você jamais deveria. Porque a pessoa jamais deveria estar falando daquele jeito com você. E eu acho que é pior ainda quando você vê esse tipo de situação com pessoas que não sabem se defender. Né? Então, eu me sentia muito acuada, principalmente pelos outros, porque quando a pessoa falava de um jeito muito mal educado, desrespeitoso comigo, eu conseguia me impor, né? E me impor de uma forma, desculpa, mas meu pai nunca falou assim comigo, né? Eu não admito que você fala, nunca te tratei mal, por que você está falando assim comigo? Né? E lá, bem no começo da minha carreira, eu entendi que respeito você não pede, né? Você conquista. Isso foi numa situação muito ruim que eu passei logo quando eu me tornei Black Belt. E Black Belt, nesse momento da minha vida, era um cargo, né? Que você ficava full nessa posição de gerenciamento de projetos. E aí eu entrei numa das primeiras reuniões com a diretoria e um dos diretores, muito antigo de casa, foi extremamente grosseiro, ríspido comigo. Eu só respirei, eu tenho um sangue quente, né? Eu sou uma pessoa que é passional e que precisa contar até 3, respirar no saco para não perder a cabeça. Então, eu só respirei, olhei, mordi, né? Mastiguei meu maxilar ali e eu consegui ficar quieta. Eu falei, nada do que eu falar aqui vai adiantar. E aí, conversando com uma amiga minha, né? A gente chegou nessa frase juntas ali. Eu falei, o que eu falo? Vou conversar com esse cara, né? Falo com o chefe que estava na mesa junto nesse momento e viu o que aconteceu e poderia ter se posicionado. E aí eu falei, não vou falar nada. Eu falei, a situação por si só falou. Uhum. Eu estava ali, foi extremamente desagradável, foi extremamente inoportuno. O gestor, chefe de todos ali na mesa também estava, poderia ter se posicionado, não o fez. Eu falei, o silêncio é a melhor solução. E continuei fazendo meu trabalho lindamente, continuei conectando com o meu chefe. Nunca falei daquele episódio, nem com a pessoa que foi extremamente grosseira e nem com o meu chefe. E vida que segue. Ele passou a me respeitar, ele passou a entender que eu não estava ali para brincar, ele entendeu que eu estava ali fazendo o meu papel, porque o ponto foi que era uma reunião de feedback de equipes, feedbacks cruzados, né? E ali estava sendo utilizado para fazer a meritocracia, né, do gerenciamento de performance. E eu tive muito contato com uma funcionária dele durante um dos projetos. E aí eu me achei, né, tô no board, tô aqui nova aqui nessa mesa, mas estamos falando sobre a equipe dele, vou dar o meu parecer a respeito da pessoa. E ele falou assim, quem você pensa que você é para você falar da minha equipe? Uau. E aí eu falei, nossa, podia ter respondido tanta coisa, né? Eu sou uma pessoa que trabalhou diretamente com ela, não hierarquicamente, mas num projeto de entrega que gerou um faturamento X nesse momento. Eu sou uma pessoa que convive com ela há mais de 2 anos e toma cacetada todo dia, mesmo não retribuindo. Eu sou uma pessoa que estou no mesmo board aqui que você, né? Com muito menos idade, muito menos tempo, estou aqui na mesma mesa que você, mas eu não respondi nada. E aí, com o tempo, essas frases todas que eu queria ter vomitado ali naquele momento, eu fui dando com o meu trabalho, né? Nem sempre deu certo assim, mas teve momento na minha carreira que eu perdi a cabeça, que eu subi minha energia, coisa que cada vez eu venho fazendo menos.
né? Literalmente, eu encontrei Jesus. Mas eu acho que não leva a nada a gente perder a estribeira, a gente só se iguala, né? Mas eu acho que, assim, isso daí fomentou uma série de desenrolar de pensamento na minha cabeça. Uma delas é que a gente não pode perder a oportunidade de se posicionar. Se a gente sente que a situação foi injusta, que a gente sente uma coisa fechando a história, né, da virada de chave. Essa foi uma delas, mas o mundo em que você não se posiciona te destrói, te consome. Então, quando eu vejo situações em que pessoas... Eu sou a última da fila nesse momento, porque quando me dói eu falo ou eu arranjo uma estratégia para resolver o problema como foi nessa situação. Mas quando eu vejo uma pessoa humilde, uma pessoa que não pode falar nada, porque vai ter muito a perder e tem que engolir seco e vai embora derrotado para casa por um assédio moral de uma pessoa hierarquicamente mais alta e que pode acabar com a carreira dela, eu acho isso muito desumano. E eu sinto que isso, no ambiente em que você está empreendendo, que você é dono da sua própria empresa e é você que tem a perder, né, eu acho que você acaba sendo sujeita menos vezes ou em talvez menos situações a esse tipo de coisa. Não é só por isso, mas eu acho que esse é um dos pontos que eu sinto que a pegada é diferente. Não, e ainda posicionamento em mulher, ambiente corporativo, ainda tem um certo preconceito, né? A gente que às vezes olha a mulher como algo que é frágil, né? Uhum. E você teve situações assim que você sentiu isso? Já, e vindo até de mulheres, né? Então, um dos cargos que eu entrei, eu ouvi, nossa, como um brado forte, assim, que bom que foi mulher que entrou nessa vaga. Nossa, eu estava torcendo tanto para ser mulher, e eu falei, mas eu queria ter vindo pela competência, né? É por isso que eu tô aqui, né? Eu quero estar aqui por eu ser a pessoa certa, não por eu ter o sexo certo ali, por uma cota, por uma minoria, por um vitimismo. Nunca quis cargo por conta disso. Então, eu sempre desatrelei qualquer tipo de rótulo, né? A pessoa é gay, a pessoa é homem, a pessoa é mulher. Homem na qualidade, mulher trabalha melhor na qualidade. Não, tive pessoas, homens que deitaram e rolaram. Como também, mulher não pode lutar, né? Mulher não pode ser motociclista. Eu sou motociclista, eu tenho uma moto que um dos meus lazeres é esse. E eu faço tatuagem também, por hobby. A parte artística que eu herdei da minha mãe, que é artista plástica, nasci em ateliê de pintura, então também tem esse lado funcional do meu cérebro, que é a parte artística. Então, eu acho que a gente coloca rótulo nas coisas, sabe? A gente perde tanto. E eu acho que quando a gente entende que cada um tem uma fortaleza, e também é muito ruim a gente ficar focando na segregação, focando na vulnerabilidade, focando na fragilidade, sendo que as pessoas têm tantas riquezas e tantos potenciais que você pode colocar aquilo ali à tona e fazer a equipe voar alto pra caramba. Voo solo, que seja, né? Tem trabalhos que são totalmente de voo solo. E aí você vai ficar focando que a pessoa tem que melhorar, que é uma vulnerabilidade, uma fraqueza, que a pessoa quer enterrar aquela coisa, nem ela consegue... Sabe? Então, assim, sendo mulher ou não, eu não me fragilizei por ser mulher. Eu acho que em alguns momentos as pessoas foram extremamente ríspidas e tentando trazer como uma fragilidade o fato de eu ser mulher, principalmente em algumas áreas de atuação. Eu tive que tocar engenharia e manutenção de áreas fabris inteiras, né? Subia no telhado e entender o que estava acontecendo. Tentavam me vender gato por lebre, eu ia lá. Precisasse enfiar o dedo na tomada, aliás, até comer pão de queijo sem envenenado, eu já fui, né? Então, para provar que o negócio não estava envenenado, e estava, né? Uau! Era muito surreal entender que tinha veneno no pão de queijo. E eu provei que estava. Mas é isso, eu acho que quando a gente tenta trazer ali rótulo para as coisas, a gente só gera segregação desnecessária. Ô Paulo, e só pegando um gancho nessa pergunta, que ela é muito boa, essa questão de ser mulher no ambiente corporativo hoje.
Recentemente eu ouvi de uma CEO, de uma grande corporação, dizendo que para que ela ascendesse na carreira, ela teve que se submeter a várias questões, em termos até de assédio moral, né? De ter que lutar pelo espaço dela. Ela disse que se ela fosse homem, algumas situações seriam mais fáceis. Que ela chegou onde chegou porque ela teve que fazer algo mais no sentido de energia, no sentido de estudo, né? Porque ela teve que competir com esses cargos com outros homens, né? Uhum. E que teve uma ocasião que ela foi confrontada por uma outra pessoa dizendo, eu não entendo por que você foi a escolhida, sendo que eu estou aqui há mais tempo. Aí ela até disse, bom, estar aqui há mais tempo não significa que você estudou tanto tempo quanto eu. Então, sabe, essa questão de esforço, você entende que existe mesmo essa questão de diferenciação, mesmo você não acreditando na questão da segregação, mas olhando para as empresas que você passou, que foram várias, né, empresas de fato grandiosas, você entende que é mais difícil, é mais complexo? Ou não? É uma questão que já foi superada? Não, eu tenho certeza que existe. É óbvio que existe. Eu senti muito. Desculpa. Eu senti muito mais forte quando eu voltei para o interior. Então, assim, eu acho que lá em São Paulo, eu fiquei 17 anos em São Paulo, né? Eu comecei Química na USP em Ribeirão Preto. Aí eu tranquei, entrei de novo na Química da USP de São Paulo. Uhum. Aí lá eu já comecei a trabalhar e fiquei lá por 17 anos. Aí, quando eu volto para o interior, eu senti que eu tinha retroagido ali 15 anos da minha carreira e no tempo, realmente. Tanto nessa parte de diversidade, de não rotular e de ter oportunidade para todas as formas. Assim, voltar um pouquinho. A primeira sensação que eu tive, realmente, de estarem tentando me podar foi por conta da minha pele. Né? Eu sempre fui uma apaixonada por artes e uma vez uma pessoa veio gentilmente me trazer um conselho. Não deixa suas tatuagens aparecerem quando fulano estiver aqui, porque é o chefe, e ele não gosta. Falei, o fato de eu gostar conta ou não, né? Uhum. E aí, como eu entendi que era um conselho amigável, né? Eu também me ferrei por ter sido sincera, né? Eu sempre fui muito sincericídio, sim, né? Mas aí eu entendi, nesse momento, que tinha eu era bem novinha, né? Uhum. Era analista ainda, estava começando minha carreira, uma imaturidade tremenda. E aí, nesse momento, eu entendi que tinha muita coisa que eu não prestava atenção, sabe? Eu acho que é a imaturidade de quem está começando no mercado. Eu acho que é aí que a gente vê a dor desse choque de gerações, né? Que é maravilhoso, porque sempre tem a complementariedade, né? Mas eu acho que as pessoas tentam segregar, né? A geração Z, o velho de casa que não sabe mais nada, que não sabe IA, que já está velho de idade também, mas a complementariedade é muito rica. E logo depois ali, eu acho que eu senti muito forte essa questão de ser mulher quando eu voltei para o interior. E aí eu ouvi essa parte do agro, que é muito forte, ainda tem esse machismo mais forte, né? E eu ouvi coisas bem desagradáveis. Assim, que eu falei, não é possível que esteja nesse espaço-tempo, que era o mesmo que eu estava em São Paulo, né? Mas eu acho que a gente se acostuma e a gente aprende a ganhar o nosso espaço, né? E talvez seja nesse ponto que algumas recuam, né? E não vão além, né? Porque isso complementa a próxima pergunta que seria, né? Que tem até a ver com o nosso podcast. O fator que de fato fez a diferença, você sendo mulher ou outras sendo mulheres, não ter essa diferença, ou seja, tem um ingrediente a mais que se coloca, que até supera, que passa, né, na questão de carreira, na questão do fazer. Eu estou te fazendo essa pergunta porque tem muitas mulheres ouvindo o nosso podcast. E muitas se perguntam, mas como que eu posso fazer para chegar onde ela chegou? Né? Quais são os caminhos que eu devo fazer? Mas talvez não seja o caminho eu fazer, talvez seja muito ligado a comportamento, talvez seja muito ligado a um pequeno ponto energético que se coloca ali, né? Crenças. Então, tem outras questões envolvidas que não são apenas aqueles que você pega na faculdade, né? Então, se você tivesse que pontuar algo em você, Paula, que foi decisivo para a tua virada ou para que você fizesse essa ascensão na carreira, qual seria?
nunca desisti. Eu sempre tive muita clareza de onde eu queria chegar. Em vários momentos da minha vida, esse local de chegada foi se transformando, né? Então, eu acho que nunca foi estático também. Teve momentos que eu almejei cargo. Teve momentos da minha carreira que eu almejei qualificação. Eu precisava fazer o Lean Six Sigma. Eu sentia que aquilo ali era para mim. E eu não parei enquanto eu não fiz todas as certificações que eu achava que seriam necessárias para mim. Em algum momento eu precisava ser diretora. Eu cheguei num estágio ali que deu o meu prazo de validade como gestora, sendo gerente. Eu já me sentia pronta para dar o próximo passo. Em alguns momentos eu persegui a cifra, né? Então, assim, eu tinha o meu propósito muito claro para mim. E não era uma pessoa se achando superior a mim por ser homem, por ser cavaleiro do zodíaco, Sim. que ia me inibir de eu chegar onde eu queria. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Então, eu lembro em uma das empresas que eu tinha acabado de chegar e o portfólio estava muito fora do que deveria estar, né? O portfólio que estava muito... não havia acompanhado as normativas que haviam sido implementadas pelo Ministério. E a primeira liberação que chegou na minha mesa como qualidade estava totalmente fora do que deveria. E aí chegou um homem que estava ali no mesmo cargo que eu, em outra área, falando que se eu não liberasse aquela porcaria agora, que eu ia ter que passar por cima dele pela empresa inteira. Eu falei, eu posso trabalhar dali da rua em outra empresa sem problema nenhum, mas enquanto eu estiver aqui com o meu nome, isso daqui não sai aprovado. Uau. Então, assim, se eu fragilizasse ali, se eu me fragilizasse naquele momento, se eu perdesse meu posicionamento ali, eu seria atropelada para sempre. Né? Para sempre é muito forte, até que dá para reverter. Mas, assim, em alguns momentos, nem que seja... E eu falo isso para muitas mulheres. Quando eu tenho a oportunidade de transformar a vida, quando alguém me dá credibilidade, né, de ajudar nesse processo de transformação, eu falo, se você não souber o que falar, porque a gente é pego de surpresa. Sim. Quando que você vai imaginar que vai vir uma pessoa na tua mesa, falar com você naquela altura, bater a mão na mesa que você está ali sentado e colaborando para aquela empresa prosperar e vir te falar, te ameaçar. Sim. Né? Às vezes você perde o chão, você não consegue dar a resposta na hora. E uma das coisas que eu falo, aprenda a respirar por 5 minutos que seja. Aprenda a falar o seguinte, olha, eu não tinha pensado por esse lado, você me dá 5 minutinhos aqui, vou tomar um café, daqui a pouco a gente conversa? Isso eu já falei inúmeras vezes, quem me conhece sabe. Porque eu sou muito energia alta. Opa. Se me pegar de um jeito errado, eu vou enfiar os pés pelas mãos, para não falar algo feio. E eu acho que, às vezes, esse respirar de 5 minutos faz com que você equalize o seu mindset, faz com que você entenda sob outra perspectiva, porque, às vezes, você está travado só na sua. Você quebra a pessoa também, porque a pessoa acha que você vai né, ter um surto ali, ou vai se acuar. Você fala, 5 minutinhos não vai fazer diferença, não? Dá uma voltinha aqui, vai conversar ali com o vizinho, eu já te dou retorno. Sim. E aí você se inteira do que está acontecendo, dá o tempo de você fazer um benchmarking ali. Hoje a gente tem até o chat GPT para conversar com a gente, né, quando não tem ninguém. Mas ali você se imune de autoconfiança, você se imune da sua própria inteligência, que nesse momento às vezes trava. Você se imune de uma normativa, de uma conversa, né, estratégica com alguém. Você valida se o que você está pensando está certo. Né? E às vezes a gente tenta agir na bordoada e a gente perde muito. E o que você disse é muito importante, porque tem pessoas que acreditam que elas devem responder na hora, né? Que a sabedoria é estar em responder na hora. E de fato a sabedoria é estar em buscar realmente ingredientes para se posicionar. Que, aliás, eu acredito que é isso. A questão do posicionamento. Você falou algo agora, muito legal. Saiu mais de 6 vezes, eu estou contando a palavra posicionamento. Porque, Paula, acreditar e nunca desistir
Muita gente faz isso, acredita, não desiste, continua tentando e tal. Mas se eu tivesse que, de fato, criar uma palavra-chave para tudo isso, seria realmente se posicionar. Porque muito se fala no empoderamento feminino. Eu discordo um pouco da questão empoderamento, porque Deus já nos criou empoderados. Ele já nos capacitou com todo o poder, seja homem ou seja mulher, temos esse poder. A questão é que nem todos se manifestam. Nem todos se posicionam e fazem uso disso, seja homem, seja mulher. Então eu entendo que o se posicionar é o verdadeiro empoderamento colocado em prática, porque é algo que tem, mas nem todos manifestam isso, né? E você colocou muito bem essa questão aí como ingrediente-chave, acredito eu. Tanto é Sim. que, se for olhar nos dias de hoje, a gente está com uma crise de posicionamento. As pessoas querem copiar outras, as pessoas não conseguem fazer igual. Quando você olha para a Paula, você vê que ela imprime a personalidade dela. Né? Onde que ela vai, essa daqui é a Paula. As pessoas falam dela pela personalidade dela. Se gosta ou se não gosta, né, Paula? Sim. Mas por que imprime essa personalidade? Por causa do posicionamento. Você se posiciona em todas as áreas da sua vida que você acha que deve se posicionar. Sim. E aí entra naquela lógica. Às vezes acontece uma situação dessa ali no meio empresarial, mas eu acho que tem uma sequência, né? Tipo assim, as pessoas querem te dar veneno a todo momento. Quem vai decidir se você vai tomar ou não é você. Né? Então, se a pessoa vem com uma ladainha, com uma historinha, que você já olha e fala, né? Não vou tomar esse veneno nem aqui nem ali. Você sai até na piada. Por quê? Porque quando a gente escolhe tomar o veneno, você entra dentro da mentira, às vezes do outro, da falta de desequilíbrio do outro e tal. Então, acho que a primeira coisa é a lógica, né? Uma cidade sem muros, entra qualquer coisa, né? Então, eu acho que esse freio é primeiro para falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí o segundo, eu acho que vem também com a maturidade, né? Que você às vezes ganha esse posicionamento porque você constrói esse armamento intelectual, essa capacidade de ser mãe, de filhos, né? Já rodou bastante. Então, querendo ou não, junta tudo e fala, agora, como que eu vou me posicionar? Né? Eu vou me posicionar com silêncio, igual você comentou atrás? Não, eu vou me posicionar estrategicamente? Não, eu vou até aproveitar essa situação como uma oportunidade? Quantas vezes já aconteceu com a gente assim? Às vezes chega uma situação extremamente desagradável, aconteceu com a gente semana passada com a minha equipe, eu falei, calma, olha que oportunidade que vocês não estão vendo aqui. Se tem problema, tem dinheiro. Né? Então nós vamos fazer dinheiro com isso daqui. E não deu outra, porque a gente entrou numa lógica de se posicionar. Mas parte, por exemplo, da equipe estava morrendo de medo. E você olha, aí você vê hoje a geração mais nova, nós que somos mais velhos aqui, tem esse conflito. A falta de posicionamento. Tem pessoas que não conseguem pegar o telefone e ligar para uma outra pessoa porque tem medo de falar com outra pessoa. Então às vezes estuda, mas não consegue posicionar. Aí vem uma pergunta. Como que faz para ensinar esse povo a se posicionar? Paula, você como mentora, assim, o que você falaria para essa turma que às vezes está assistindo a gente em casa e fala, cara, eu entendo tudo que eles estão falando, mas eu morro de medo. Às vezes me falta, sei lá, inteligência, eu não sei, eu nunca vou conseguir ser igual a Paula. E as pessoas ainda têm essa idealização, né? Tá muito longe de mim, então isso não é para mim. Em primeiro lugar, eu comi muita grama também, né? Então, eu acho que quando as pessoas me veem hoje... eu fiz um round com o pessoal da minha equipe, quando eu estava com 130 funcionários, e foi um trabalho de entropia. E uma das pessoas falou assim para mim, eu achei que você tinha nascido diretora. Amiga... Falei, não, não foi assim. Inclusive, o começo da minha carreira foi no moinho, ligando, né, o moinho e voando feijão, melancia, leite. Na minha cabeça era assim que eu ia para minha faculdade, né, com meu cabelo cheio de pedaços de coisa, porque eu trabalhava num moinho, preparando amostras para irem ser analisadas. E eu acho que a questão do posicionamento, ela é uma conjuntura de fatores, mas que o fator raiz principal são seus valores. Quando você tem clareza dos seus valores, você entende quais são. Você falou uma expressão muito bacana, que você falou quando não tem muralha, né? Qualquer coisa entra, né? E eu acho que quando você tem clareza dos seus valores, você tem certeza até onde pode ir transpor essa muralha ou não, né? E a partir desse momento, tem coisas que você consegue, e aí existem ferramentais que podem ser ensinados, né? Ou você escolhe
que a vida te ensine, né? Eu fui me capacitando com treinamentos, com cursos que eu achei que fariam sentido na minha carreira naquele determinado momento, frente ao meu perfil, frente ao meu nível de não conhecimento, e aí eu fui moldando. Então, eu nunca esperei as empresas me capacitarem só no que elas queriam, né? Eu acho que as pessoas ficam num estado de deixa a vida me levar, esperando, e elas vão seguindo o fluxo que as empresas impõem para elas, ou que a própria vida impõe. E eu não, fui atrás do curso que eu queria fazer, onde eu achava que eu tinha que me desenvolver, aonde que eu me sentia mais frágil. Se eu entrasse numa reunião e eu não soubesse, eu já ia atrás de saber o que é aquilo, o que falaram ali que eu não sei o que foi. Então, eu fui compondo a minha própria capacitação baseada no que eu queria. Agora, para eu me posicionar, como eu sempre fui uma pessoa com um nível de maturidade baixa no começo da minha carreira, eu era muito passional, eu perdi algumas oportunidades por não saber dosar a minha energia, né? E eu acho que quando você aprende a se posicionar sem negligenciar os seus valores, você vai entendendo esferas de ferramentais disponíveis, né? Disponíveis para quem quer ir atrás, né? E estudar, relacionados à comunicação, à negociação, as suas próprias frustrações, as suas vulnerabilidades, as suas crenças limitantes, aonde você tem potencial para se desenvolver, onde estão as suas fortalezas, né? A parar de trazer as coisas como problema e trazer como soluções, né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu, sendo por muito tempo da qualidade, né? Eu era mensageira das más notícias. Eu só ia falar quando dava problema. E eu falo, quem quer trabalhar na área técnica é vocação. O que você faz na tua vida? Você pergunta pro pessoal da área técnica, quando tá todo mundo junto, adora essa pergunta, o que vocês fazem? Né? Tá lá o pessoal de operações, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, assuntos regulatórios, engenharia, manutenção, projetos. Você fala, o que vocês fazem em comum? O que você faz? O povo começa, remédio, tinta, né? Defensivo, suplemento, camiseta. Você resolve BO. Você só vai ser lembrado na tua vida quando você resolve BO. Você não vai subir para receber troféu, você não vai receber palminha, tapinha nas costas, muito obrigado, não. Seu telefone vermelho só toca quando tem alguma coisa. No resto, é rotina e você devia estar tomando conta disso daí. Né? Aliás, dizem que se mede o salário de alguém pela quantidade de problema que ela resolve. Exatamente. Né? Então, aí você vai chegando no nível da sua carreira que é 24 horas por dia você resolvendo o problema, inclusive de madrugada. Então, eu acho que essa é a maravilha, quando você entende que você está no lugar certo. Eu amo isso. Se tiver um dia que eu não resolver um BO, eu tô triste. Paula, e pegando um gancho nessa questão de resolver BO, né? Hoje, pelo que você vê, você entende que o empresário ele está mais no estratégico, mais no tático, mais no operacional? E em qual posição você acredita que ele deveria realmente focar o esforço dele? No estratégico, mas eu acho que no começo você acaba tendo que trazer essa miscelânea, porque você acaba não tendo uma equipe tão robusta no começo, normalmente, que o empresário já comece, né, adquirindo uma empresa, que já vem ali. Agora, se o empresário começa aos poucos, ele precisa conhecer um pouco de tudo, né, até para ajudar a guiar, até para ajudar a transformar. Mas se você continua se contentando em se manter no operacional e no tático, você nunca vai conseguir estar realmente liderando com toda a estratégia, com todo o potencial a empresa que está ali nas suas mãos. Né? E isso é fundamental, porque os seus funcionários precisam ter a cultura bem implementada, precisa ter essa cultura cascateada, precisa ter confiança na pessoa que está na liderança e entender que essa liderança está fazendo, querendo e cascateando o melhor para todos, porque senão fica um ambiente de muita vulnerabilidade. Você acaba gerando equipes totalmente desagregadas, né, que acabam trazendo muito mimimi, muita disrupção no dia a dia. E aí, o que eu falei um pouquinho, eu acho muito bacana essa mentalidade da entropia, né? A entropia é o ruído entre as equipes, né? Então, quando você passa a sentir que você tem uma entropia alta, você tem as equipes desagregadas e trabalhando com focos totalmente diferentes. Né? Quando você tem um empresário ali entendendo parte do todo, né? E fazendo uma liderança robusta, né? Ele está no estratégico, mas ele também vai saber resolver problemas se acontecerem em níveis operacionais, táticos e lidar
com aquilo da melhor forma possível. Vai errar também, mas daí vai ter humildade, né? Para entender que ele tem pessoas na equipe que também são muito capazes e vai saber recorrer às pessoas certas. Então, eu acho que esse trânsito aí também funciona muito bem. Atualmente, nós temos assim vários tipos de modalidades, de nomes que se dão para cargo de direção, né? CEO, CFO, se não sei das quantas e tal. C-levels, né? E assim, um tempo atrás não tinha nada disso. Era presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, eram os cargos de direção. Sim. Ou seja, o organograma era um pouco mais claro, no sentido de todo mundo saber o que cada um faz. Sim. Você acredita que essas nomenclaturas hoje podem ter causado um certo tipo de confusão na hierarquia, porque alguns se denominam heads, né, que eram líderes de equipe e tal. Na tua opinião, você acredita que houve um certo descompasso entre a hierarquia das empresas por conta dessa infinidade de nomenclatura? Essa pergunta é ótima. Porque eu tenho momentos muito diferentes da minha cabeça a respeito disso, né? Eu vou te falar, na realidade, o que eu sou muito contra, tá? É o bundograma, né? Que você coloca a pessoa ali porque ela que tem, então deixa ela fazer aquela tarefa que devia estar sendo feita por uma pessoa que você sabe ali qual que é a sua necessidade, mas você põe o quebra-galho ali para funcionar porque é quem está ali mesmo. Isso eu acho a pior situação, porque daí você expõe a pessoa negativamente, você coloca ela para fazer alguma coisa que não é o que você está precisando, você continua com a equipe insatisfeita, porque você continua com aquela lacuna, né? Porque você não para fazer uma reflexão correta a respeito da hierarquia necessária e das entregas que você precisa do seu time. Sim. Né? Então, você faz aqueles ajustezinhos, sobe 2, escorrega 4, e daí eu continuei com o mesmo problema. Né? Agora, quando você fala, por exemplo, de cargos, né? Eu vejo, agora tem o associate, tem o consultant, tem o C-level, E aí, o que acontece? Você, mesmo tendo o nome, você não tem a descrição do que aquela pessoa tem que fazer. Pronto. O que eu acho? Hoje, no nível que eu tô, eu falo, eu tenho uma saudade de quando eu era analista, né? As coisas eram muito mais claras, Nossa, era né? tudo tão mais simples, era tudo menos complexo, né? Eu dava tanto mais risada, né? E agora eu venho me forçando para ver graça nas pequenas coisas. Mas eu acho que nesse momento aí, eu entendi que o nome do cargo, na realidade, é o de menos, né? Porque você tem head de 2 pessoas, né? Você tem coordenador de 120. Você tem nível de complexidade de especialista desenvolvendo moléculas, né, com anticancerígenas, né, em estudo nível 3. E aí você tem o nome do cargo totalmente disparelho ao nível de risco, criticidade e esforço que ela está desempenhando. Agora, se você tem ali uma descrição clara para o seu funcionário, para a equipe como um todo, de qual é a responsabilidade e entrega, essa expectativa está alinhada com a liderança, e isso está dentro de um organograma claro, você resolve os problemas, independente do nome do cargo. E aí, qual que é o problema? Sabe, a pessoa está infeliz por causa do nome do cargo dela, o que isso vai mudar se você tem a descrição do cara, você quer pôr no LinkedIn que você é diretor? Vai pôr lá, sabe? Tua conta e risco. Depois, na hora que você for ser entrevistado por uma outra companhia, né? Porque daí você vai ter uma desarmonização entre empresas. Exato. Né? E aí você vai estar colocando no currículo uma coisa que você talvez não seja dentro dessa empresa, mas que esteja muito alinhada à outra. E aí você deslancha. Agora, a partir do momento que você tem ali um desalinhamento interno na empresa, um cargo que não é o que é harmonizado com o mercado, você tem um problema. Mas tem um problema maior se você tiver dentro dessa própria organização estratégias não claras do que você deve executar, de qual que é a expectativa de quem vai receber a sua entrega, né? E isso daí é harmonizado internamente dentro do corpo que está ali dentro daquela empresa, né? Então, de fato, falta clareza, né? Ficou um pouco... Total. E eu acho que mistura demais. Sabe o que aconteceu hoje? Nós estávamos lá com o nosso mestre, ligeiro, e aí a gente ia fazer uma gravação e ele foi pegar a faixa dele, ele é faixa preta 5º Dan. Tem que ter mais de 40 anos, viu, Daniel? Só para você entender o percurso do rapaz. Só que ele estava colocando os graus porque tinha soltado
E ele falou, não, para gravação eu preciso colocar certinho para sair. Eu falei, por que você não compra aquela faixa que já vem com o grau bordado? Né? Inclusive, eu vou em tal lugar, tal dia, se você quiser eu passo lá e eu compro para você. Ele falou, você tá doido? Não vende faixa preta assim, em loja. Eu falei, mas não tem se você não chega lá, não tem as faixas? Ele falou, cara, a preta não. Aí eu falei, mas por que não vende se tem um monte de faixa preta? Sabe por quê, Leonardo? Porque senão as pessoas vão lá, vão comprar e vão botar na cintura. Exato. Que é que nem um cara do CEO. Hoje você olha o Instagram da pessoa ali, ela não tem nada na carreira e ela tá lá. Acabou de abrir um CNPJ uma mês. CEO de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí não tem lastro nenhuma. Mas uma das coisas que assim, eu achei brilhante que você falou, que eu fiquei refletindo que é assim, né? Que você vê que grande parte dos conflitos das empresas, né, principalmente de equipes, é a falta do papel profissional. A pessoa não entende o papel dela ou ela atua dentro de um papel que foi dado para ela. E aí ela fica tanto em conflito com ela quanto com a própria equipe, né? Independente da sigla ou não. Eu acho que, não sei, às vezes você pode falar um pouco mais das mentorias, das consultorias, se você entra a fundo nisso, né? Chega Demais. lá, beleza, tá no planejamento, mas quem que é a galera que tá no rolê aqui? Quem que é o papel de cada um? Ah, deixa eu falar, querido, meu jogo aqui é rápido, não vai dar tempo da gente ir pra terapia não, né? Então, Exato. tem que tomar as decisões. É por aí, Paula? Eu acho que ali quando você fala uma frase também que você falou lá atrás que eu acho extremamente pertinente, é quando você entra com o processo de comparação, né? Quando a pessoa fala, eu tô aqui há tantos anos, sou homem, mulher, sou, né, a opção que tiver ali, e não fui eu o escolhido, né? Foi você. O que você tem que eu não tenho, né? É tão injusto você entrar num processo de comparação, seja ele qual for, com par, com chefe, com cônjuge, entre irmãos. Isso é uma coisa que eu trago muito na mentoria e no curso. Por quê? Quando você está olhando para a sua carreira, para o lugar que você chegou ou que você gostaria de chegar, você está com toda a sua parte emocional dentro desse bloco. Você sabe quantas noites você não dormiu estudando, você sabe se você teve filho, se você amamentou com uma mão enquanto você estudava com a outra de madrugada para você passar na prova. Você sabe o tanto que você se esforçou e que você teve dificuldade em determinada seara ali do seu trabalho para você conseguir conectar. Você sabe o nível de dificuldade em você gerar conexão com o seu time que você teve e evoluir essa galera de um nível de maturidade ao outro e gerar as entregas que a sua liderança estava te cobrando. Então, assim, tudo isso está dentro dessa caixa que você enxerga. Quando eu olho para você, por exemplo, eu não sei o tanto que você sofreu para estar aí. Eu não sei o tanto de grama que você carpiu para você chegar onde você chegou. Eu não sei o nível de estudo que você dedicou e quais que foram todas as aquisições ali da sua jornada corporativa que você teve, que estão lá no seu LinkedIn, estão no seu CV, ou que você decidiu não colocar, mas que te fizeram se posicionar corretamente, que fizeram com que você se calasse no momento apropriado, que fizeram com que você se esforçasse, virasse uma noite atípica ali trabalhando e derrubasse a caneta e fosse se empenhar com seus filhos, porque aquela alegria de estar com eles te deu um gás fenomenal a trabalhar no dia seguinte. Então, é muito injusto quando você entra numa esfera de comparação, né? Seja ela qual for. Se você for pleitear um cargo ali se baseando numa comparação lateralizada, você 100% das vezes, vai se ferrar. Entendeu? Você precisa se comparar com o seu eu do passado. Você precisa entender a sua jornada de crescimento. Ótimo. Do primeiro Dan até o quinto Dan. Entender tudo que você suou ali, que quando você vai colocando Dan por Dan, você vai vendo suor, você vê até pingo de sangue que estava ali de orelha estourada. Você vê o tanto que você ralou aquele kimono, aquela faixa no chão, ralou no amigo, né? Sim. E que você se esforçou para estar ali. Se você comprar um pronto, ele vai vir blindado, lindo, né? Bordado, né? Você nem vai ter coragem de pôr na cintura, deixar no quadro ali, né? Então, eu acho que é isso. Quando você passa a entender que a comparação precisa existir, mas é só você com você mesmo, e nessa jornada de evolução, ótimo. E aonde você vai chegar. Hoje eu tô aqui, eu quero estar lá. O que eu vou precisar fazer agora? Ô, Paula, e essa pergunta de por que ele, não eu já ouvi várias vezes também. E
eu tenho o hábito de devolver a pergunta, né? Ah, mas por que, o que fulano fez, ou por que ele está na posição que está e não eu? A pergunta simples que eu faço é, e o que isso diz sobre você? Exatamente. O fato da pessoa ter sido promovida e você não diz o que sobre você? Perfeito. Ou seja, encontra a resposta em você. Né? Porque Isso... a resposta não está no outro, a resposta está em você. E é o estímulo para ele se comparar com ele mesmo. Exato, porque aí faz com que ele tenha essa imagem dele mesmo, que, aliás, é o mais complexo, né? A pessoa ter o autoconhecimento hoje. Se conhecer, entender realmente quem ele é. E puxando essa linha também, Paula, falando de líderes, né? Na tua opinião, quais são os líderes hoje que são mais aceitos, né? Os líderes de alta performance também, né? Que tem aquele que é aceito pela galera e tem aquele que é o de alta performance. E nem sempre uma coisa está junto com outra. Aliás, é uma frase também, né? Que tudo não terás. Jamais. O líder só tem uma parte, né? Sim. Na tua opinião hoje, né? Quem é o líder que, de fato, tem apresentado alta performance, tanto com pessoas quanto com estratégias? Quais as características que você poderia nomear? Escuta. Eu acho que numa posição de liderança, você não sabe tudo. Você está ali, você tem muitos skills, você tem... um posicionamento sólido, você teve atuações consistentes, mas você precisa continuar sabendo escutar. E uma das coisas que acabam acontecendo muito é o ego exacerbado e que acha com que a pessoa não precisa mais de informação. Essa é uma das qualidades que eu acho que é mais difícil se manter quando a pessoa entra em cargos, e eu me vi perdendo essa habilidade em algum momento ali do meu crescimento, muito estimulado também pelo comportamento ao redor, que era uma selvageria mesmo, e era assédio moral cruzado o tempo todo, e você acaba, até para se defender, né? Se nivela, né? Entrando num mimetismo ali, né? No poder da osmose, né? E eu acho que é muito ruim, porque você deixa de aprender, você deixa de entender diferentes pontos de vista, e o crescimento em conjunto ali, que pode ser atingido, se fomentado de forma a exacerbar as fortalezas de cada um, você acaba colocando uma pessoa só como centro, de uma forma egocêntrica também, né, detentora da verdade absoluta, e diminuindo as expertises que estão ali. Isso gera um desestímulo generalizado, né? As pessoas acabam ficando apáticas, desistem até. Então, a gente saía de reuniões nesse momento, não adianta falar nada, ninguém vai escutar. Vou falar por quê? Vou me desgastar, vou ser exposta ali em praça pública, perder minha energia. Sim. Você via que eram reuniões que viraram monólogos, né? Então, eu acho que a característica principal ali é a pessoa não ligar esse botão do ego, não leva a lugar nenhum, ter escutativa sempre, saber filtrar. Então, assim, também é parte de um gestor estratégico não perder tempo. Às vezes você acaba tentando dar escuta para uma pessoa que quer fazer com que você vire um psicólogo, né? Também não é esse o caso. Então, eu acho que agradar, você nunca vai agradar todo mundo. A pessoa vai chegar em você, precisa direcionar. Se você é o líder, se você é o gestor, se você é o empresário, tá no board, você precisa direcionar a pessoa. Olha, a próxima vez que você vier me trazer, me traz, então, o objetivo dessa discussão. Não quero ficar vendo 300 mil dados antes, né? Sim. Perdendo ali, dedicando 2 horas ali da minha vida, ouvindo uma análise de dados que eu poderia só entender o objetivo principal e já te ajudar aqui no direcionamento. Síntese, né? Então, eu acho que isso faz parte também do direcionamento do líder. Você também pode trabalhar com feedbacks rápidos. Nos feedbacks rápidos, a equipe vai construindo um novo mindset, vai se adequando à sua forma de liderança. Nunca você vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Então, eu acho que é uma questão de você ir... capacitando o time, né, na sua forma de trabalho. Mas você também tem flexibilidade. Você trabalha isso, né, Paula? Muito. Na mentoria é algo muito customizado, né? Então, por mais que eu tenha uma base ali para seguir com o fluxo durante 25 encontros, eu trago a necessidade da pessoa em pauta.
Então, a pessoa tem o propósito claro, o objetivo, quero chegar aqui em tanto tempo, nós vamos perseguir aquilo. Mas, por exemplo, se ela estiver passando por um momento crítico na empresa, eu tenho até a inteligência secreta, né? Que é responder ali ao problema crítico ali da melhor forma, ou bater um papo com a pessoa, no momento em que o fogo tá pegando. Mas a gente pode tratar do problema específico qual ela está passando naquele momento. E o trabalho da mentoria, ele é em conjunto com a consultoria ou são trabalhos distintos? São distintos. São distintos. A mentoria é focada no indivíduo, né? Então, lógico que tem alavancagem profissional, muitas pessoas vêm procurando para... buscando promoção, buscando transição de carreira, buscando empreendedorismo. Então, a mentoria é focada no objetivo da pessoa. Ali. A consultoria é focada para o ambiente corporativo e que pode ter a esfera de treinamentos, capacitações, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento pontual de alguma liderança, mas aí é um diagnóstico, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do nível da complexidade, da quantidade de áreas que eles estão com o objetivo de fazer essa virada de chave. E aí eu faço um diagnóstico, trago toda a estratégia de trabalho e em alguns momentos uma das necessidades é a capacitação da equipe. Né? E isso pode ser feito de uma forma geral, e aí eu entro com uma gama de treinamentos, capacitações específicas, revisão documental, né? Porque muitos dos processos mais regulamentados requer a parte documental robusta, né? Homologação e todo esse trânsito de boas práticas de fabricação, né? E também dá para fazer de forma pontual. Então, eu tenho esse líder, muitos anos de casa, um histórico muito robusto, mas que não se desenvolveu, está perdendo, né, o punch aqui com a equipe, não está se desenvolvendo, não está conseguindo fazer uma gestão da nova geração que está chegando aí. Então, quero potencializar o desenvolvimento desse colaborador específico. E aí entra dentro desse mapeamento que é feito através do diagnóstico e aí a execução acordada com a liderança. E a empresa hoje que te contrata, ela busca um resgate da cultura dela ou uma ruptura, né? O que você mais... Porque tem empresas que se perdem, né, no meio do caminho, até pela questão das pessoas mesmo, né, de algumas pessoas chaves ali. Mas quando você é contratada, na maioria das vezes, é justamente para fazer um resgate disso, um realinhamento, ou para, tipo assim, olha, eu preciso fazer uma ruptura aqui, cortar o cordão umbilical com o passado, construir uma nova cultura focada realmente em performance, focada realmente em algo que é totalmente diferente. Ou seja, uma gestão disruptiva ou de resgate? Eu gosto muito dos dois, eu gosto muito da disrupção, mas é muito difícil ser aceito, até por quem está contratando e quer ver a virada de chave, querer essa mudança de cultura. Então, a mudança de cultura requer abandono de velhos hábitos, né? E implementação de novas esferas desconhecidas, as quais nem os próprios sócios, fundadores, que sempre fizeram daquele jeito, aquela tradicional frase, sempre foi assim e deu certo até agora. O mundo mudou. O mundo mudou, as normas mudam a todo tempo, as fiscalizações são outras, o nível de qualidade requerido é outro. Então, o propósito das empresas, a cultura das empresas, se ela não estiver disseminada, em algum momento vai ruir. Em algum momento vai cada um para um lado, ela vai se tornar improdutiva, ela vai se tornar pouco rentável e em algum momento ela vai ser engolida por outro. Quando os sócios majoritários, o solicitante da mudança não compra, não cascateia. Agora, o quanto antes ele percebe que isso é uma virada de chave mandatória para a continuidade do negócio, mais fácil de prosperar. Então, isso envolve, por exemplo, a disrupção, né? Você cortar ali o cordão umbilical e começar de uma forma totalmente nova, como a reciclagem. Os dois são viáveis. Sim. O ponto é que se não for cascateado do board, da mais alta diretoria ali, a cultura não vem de baixo para cima. Sim. Não vem de baixo para cima. E ela é mandatória ali para que todo mundo esteja na mesma página.
Não sai resultado sem cultura. E essa pergunta eu te fiz para puxar essa próxima, que diz o seguinte: quando um consultor entra numa empresa, normalmente existe uma certa resistência com relação àquele consultor, porque entende-se que haverá mudanças. E no passado, as mudanças envolviam cortes. Muitos consultores entravam, olha, essa pessoa aqui não se enquadra, essa daqui não se enquadra, essa daqui não se enquadra. E para mudar a cultura, teria que mudar pessoas. Hoje, sabemos que para trazer pessoas para o time, qualificadas, que vão aderir à nova cultura também é tão complexo quanto mudar aquela pessoa que já está lá. Ou seja, antigamente havia uma facilidade de encontrar talentos. Hoje não mais. As empresas estão investindo muito para reter esses talentos. Aliás, eu costumo dizer que o bom profissional ele está empregado, ele não está enviando currículo, né? Então, normalmente as empresas hoje buscam os talentos dentro de outras empresas. Por isso que o LinkedIn se tornou uma ferramenta extraordinária, porque a pessoa está trabalhando, mas está lá com o perfil dela à mostra para todo mundo, né? Aceitando novas ofertas, né? Então, o que se vê é isso. Muitas vezes a pessoa acredita que haverá esses cortes, né? E aí ele endurece com relação à mudança também. E há toda uma dificuldade na consultoria por conta disso. Porque primeiro tem que criar essa disrupção aí com a mentalidade do dono, né? Dos presidentes ali, sim, do conselho até. E depois com a galera de baixo, que ainda está, assim, muito contaminada, né? Com, sempre deu certo, por que a gente vai mudar? Sim. Aí, quando a gente elabora as perguntas e vai fazer esse tipo de análise junto com a equipe, mas por que ela está me perguntando isso? Estou na empresa há tanto tempo, será que a empresa não sabe quem eu sou? Né? Por que alguém de fora precisa fazer essa análise? E aí, existe essa resistência, né? Você tem encontrado essa resistência ou você entende que está mais tranquilo, o pessoal tem aceitado mais, né, esse trabalho de consultoria e até de mentorias mesmo? Existe a resistência, inclusive quando você se depara com pessoas na próxima empresa que você desligou da anterior que você estava. Uau! Né? Aí é bem legal, você dá um oi para a pessoa faz assim, né? Tipo, você aqui de novo. Só que eu acho que são cenários totalmente diferentes, né? Uma pessoa que foi desligada da minha equipe anterior se tornou meu braço direito no próximo cenário. Né? Ela era uma das melhores capacitadas naquela empresa. Ela já veio com know-how da forma de trabalhar antiga, né? E a empresa também no estágio de maturidade muito embrionário perto da anterior. Então, assim, as situações se configuram de formas, né, que a gente não espera. Mas existe a resistência. Eu acho que parte de você quebrar isso é alinhamento muito próximo, principalmente de expectativas. Então, quando você traz uma demanda, você precisa ter certeza absoluta, é o poder da comunicação, que o que você pediu é o que a pessoa entendeu, né? E que a expectativa tanto de prazo, como de qualidade, como de interação com outros times, autonomia, foi clara para a pessoa. E que você está ali para facilitar esse trabalho e não criticar o que já foi feito. Então, algo que também eu não costumo trazer é chegar já criticando toda a jornada que foi feita por aquela companhia. Sim. Porque ela não estaria existindo, ela não estaria naquele pé em que está e te buscando como profissional para continuar essa esfera de melhoria contínua, se ela já não tivesse conquistado muita coisa. E essa conquista que ela fez foi devido ao time que está lá, né? Então, é muito válido você trazer esse time valorizado, esse time como o conquistador, de fato, do que tem até então, e que você vai ser o maior aprendiz ali naquele momento com eles, e nada mais é do que isso, né? Você nunca vai entender a verdade de fato se você não for se conectando com as pessoas. E aí vai ter equipe, né? Principalmente quando você entra como consultor, às vezes você entra intermediária a um nível hierárquico desses colaboradores diretos que vão te dar as informações chaves, que respondiam direto para o último cargo, por exemplo, para o dono, para o sócio majoritário. E aí as pessoas se sentem interceptadas, né? Por uma pessoa que nunca esteve ali, agora eu vou responder para essa daí, né? Que chegou agora, né? E sendo que eu respondia direto para o dono.
E esse daí foi um obstáculo que eu passei, até na devolutiva ali, da performance da pessoa, e falar como ela estava saindo, eu falei, vamos inverter aqui, eu quero primeiro ouvir o seu feedback a respeito da minha participação aqui com vocês, né? Eu quero entender quais que são os pontos, porque obviamente a gente não tem uma conexão bacana. Sim. A gente não está trabalhando bem juntas, né? Eu admiro você tecnicamente, mas eu não consigo te dar mais responsabilidade porque você engessa os processos. Sim. Com essa forma que você tem de me trazer as coisas, de não evoluir com o que é solicitado, de fazer a gestão com a tua equipe. Então, eu quero entender qual que é a sua visão a respeito do meu trabalho até agora. Né? Eu peguei todos os feedbacks, entendi todos os pontos dela e fui aterrissando. Nesse dia, essa percepção que você teve, o que aconteceu foi isso. Eu fazendo isso, eu estava tentando te expor positivamente e não te colocar na fogueira. Então, as pessoas têm uma visão, principalmente quem tem essa postura de vítima, né? Eu falo, a gente precisa se enxergar fora. Você está lá, né, no fogo cruzado, sim, como marionetes. Sai do teu corpinho, olha a situação de fora, né? Faz uma visão como se você fosse um marionetezinho lá. Se você não estiver dentro do seu corpinho, você agiria da mesma forma? Você estaria achando que tudo é com você, porque foi com você, falou pra você. Ninguém tá sabendo quem que você é. Se alguém mandou aquela rajada de vento ali e você pegou pra você, azar o teu, você vai ficar sofrendo à toa. Sai desse vitimismo, de achar que tudo é pessoal, né? De que tudo foi feito de forma conspirada para acabar com você, sabe? Tenta te ver de fora do teu corpinho, do seu emoção, né? Você tira a emoção fora do jogo, né? Esse exercício para mim foi muito bacana. Sou filha única, né? Sou filha única, tinha uma síndrome de perseguição absurda. Lido com isso até hoje. Então, assim, para mim esse exercício aí de me ver fora do meu emocional, se essa situação tivesse acontecendo ali com o Léo, eu ia estar com toda essa dor, eu ia estar com toda essa amarra que eu tô tendo aqui, essa raiva. Não, normal o que aconteceu com ele. Então por que comigo não é normal? Entendeu? Só que isso as pessoas levam pro lado pessoal. E isso daí vira uma barreira pro próprio progresso, pra própria evolução pessoal, pra própria evolução comportamental e corporativa. E esse é um comportamento, assim, campeão de audiência, né? Nunca enxergar a culpa em si, né? Sempre procurar um culpado para a posição que a pessoa está, não se autorresponsabilizar, essa Exatamente. Coisa toda aí, né? Ô Paula, e voltando só à questão que você faz hoje, estamos partindo aí para as últimas, né? Estamos dando uma rajada de pergunta aqui, porque temos que aproveitar, não é todo dia. Aliás, deixa eu falar uma coisa, se você está até agora nos ouvindo, poxa, tem que seguir a gente. Tem que seguir, tem que meter o dedo no like pelo menos umas 10 vezes, que é pra, né? Porque, poxa vida, olha quanto conteúdo aqui, né, Léo? Tá tão sofisticado que eu quero que você encaminhe esse conteúdo tanto pros seus amigos quanto pros seus inimigos. Pode mandar pra todo mundo, entendeu? Até pros seus inimigos, e comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também, que a gente precisa que o algoritmo entregue isso pra mais pessoas. Porque um papo sofisticado desse, de graça, pra você, vai encurtar muito caminho na sua vida. A Paula falou tanta coisa legal aqui, com tanta propriedade, que assim, eu gostaria de ter escutado isso há 15 anos atrás, né? Às vezes ela foi falando e eu fui me lembrando nas minhas histórias, a falta de posicionamento, né? Só que aí depois a gente descobre que quando você se posiciona, não tem como se posicionar sem gerar confusão, né? Porque você se posiciona, aí você precisa aprender a lidar com a confusão. Exato. Aí você tem que saber fazer da confusão o resultado. Vitrine, Aí quando você entra nessas confusão, tudo você fala, quem sou eu? Tô com falta de sentido, qual que é meu papel aqui dentro? Exato. Né? E aí eu até lembro de um filósofo que eu gosto muito, que diz que primeiro descubra o que fizeram de você. Depois que você descobriu o que fizeram de você, aí só você vai decidir o que você vai fazer com o que fizeram de você. Que eu vejo assim, numa lógica assim, a gente nesse movimento, quem sou eu? Quem sou eu dentro do mundo corporativo? Qual o papel que eu sou? Tem gente falando que eu sou do cargo tal, mas será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Não, eu dou conta sim. Eu sou o faixa preta, que eu não sou o faixa preta. Exato. Aquela loucura toda. Sim. Mas aí, a partir do momento que eu descubro o que fizeram de mim, porque na maioria das vezes é o que fizeram de você. Aí você vai entrar com posicionamento. Sim. Beleza, fizeram isso, eu sou isso. Agora eu vou me posicionar.
E aí o mais importante é decida o que você vai fazer, o que fizeram de você e constrói a sua própria história, né? Então, assim, ela foi falando e eu me vendo assim na minha trajetória profissional. E é aquela máxima, tanto de né? erro, né, que a gente comete. Né? Descubra o que você quer na vida e pague o preço. Tudo é uma questão de pagar o preço, né? Tudo na vida tem um preço a ser pago, né? Mas a pergunta, ela tem a ver com o curso que você fez, né? Quando se fala em qualidade total, quando se fala, né, de fazer um treinamento de Six Sigmas, muita gente ainda tem dúvida, né, do que é. A gente sabe que foi criado pelos japoneses, né? Que se admite um percentual de erro sobre 1 milhão de procedimento. Exato. E tem também aquilo que o Sebrae também, ele deu o selo de qualidade total para algumas empresas e tal, que nada tem a ver com Six Sigmas, mas eles falam lá qualidade total. O que hoje, de fato, separa a qualidade total de um processo realmente ligado a um Six Sigmas, né? Ser uma empresa classificada como Six Sigmas. E qual o papel do Green Belt como Black Belt? Né? Quais os papéis ali? Né? De forma resumida, que eu sei que é um assunto muito denso esse, né? De uma forma resumida, o Lean Six Sigma ele vem para incrementar a qualidade de processos, reduzir desvios, reduzir erros, né? E aumentar a produtividade. Então, se você for entender os níveis, né, Six Sigma, é estatística. Então, você aceita erros por 1 milhão de oportunidades. Agora, quando você fala em Green Belt, Yellow Belt, White Belt e Black Belt, são os níveis da certificação que você recebe fazendo o treinamento Lean Six, na metodologia. Então, Lean Six Sigma é a metodologia desenvolvida pelos japoneses. Então, a precursora foi a Toyota, né? Então, coloca ali em processos padronizados para que você consiga reduzir variabilidade e, consequentemente, erros. Alguns processos admitem uma quantidade maior ou menor de erros, então aí a gente vai descendo um pouco mais aí na teoria. Mas eu acho que o fundamental é a gente entender que quanto mais variabilidade a gente tem no processo, menos sob controle a gente tem o resultado final. Existe também outras questões muito bacanas que dá para a gente trazer à mesa, que inicialmente geraram alguns tabus, como Process Analytical Technology, né, o famoso PAT, né, e que vem como uma visão do futuro da qualidade, né, muito falado já pelo FDA, que é quando você conhece tanto o seu processo, que você administra as variabilidades dele a ponto de obter resultados dentro do conforme, dentro da especificação, né, ou seja, quando você vai fazer um processo, vou falar aí do mundo farmacêutico, você tem insumos, você tem cadeia de distribuição, você tem a análise, né? Análise que você faz para o insumo ser liberado para ir para a produção. Você tem o seu misturador, tem a temperatura, tem o operador, tem o treinamento, tem o tempo, tem a umidade da sala, inúmeros fatores que geram variabilidades nesse processo. A partir do momento que você valida, que você exaure as possibilidades de variação dos processos e você consegue entender tão profundamente, você consegue reduzir essas variabilidades a ponto de você não ter rejeitos, né? Então, é aquele negócio que entra tudo flutuando absurdamente e sai, né, com uma flutuação, com uma variabilidade bem baixinha, né? Então, isso daí entra um pouco no contrafluxo, porque se falava muito só tem que ser padronizado. Então, BPF, uma boa prática de fabricação, você não pode variar nada. E a gente sabe que é impossível, né? Então, hoje ali, quando a gente fala de boas práticas, de qualidade 100%, de selos, de ISO, nada mais é que você entender o risco do seu processo para você ser o mais otimizado e o mais assertivo possível. Você tem que entender a fundo o seu processo. Você tem que entender do início ao fim todas as variabilidades, as oportunidades de erro, como você mitigar isso para que você consiga não ter o processo fora de controle. Né? Desvios, né? Então, hoje a gente não se fala de eliminação de risco, a gente fala de governança do risco, porque você precisa saber qual que é o impacto dele durante toda a sua cadeia. Tipo, conforme ou não, né? E os seus 50 tons de cinza. Boa. E se tivesse que ligar os pontos para chegar até onde você chegou, né? Quais pontos foram fundamentais para a construção da Paula hoje?
porque ter essa certificação para você, né, ter essa... porque assim, formado em Química, né? Pela totalmente USP, exato, fala assim. que é pela USP, estou fazendo propaganda na USP, não, Pela mas USP. brabo entrar lá, viu? Mas ter essa formação, o que essa formação hoje se aplica no que você faz, né? O que ter todo esse conhecimento com processos e qualidade, né, diz sobre a Paula hoje. Enfim, se você pudesse conectar alguns pontinhos para chegar em quem a Paula hoje se tornou, né? Quais foram os pontos fundamentais? Lembrando que o nome é Fator Sucesso. Então, quais foram os fatores, né, que levaram ao teu sucesso? Eu sei que é legal falar que eu fiz USP, que eu fiz Harvard, que eu fiz Morris Team, que eu fiz Board Academy, mas é família e Deus. Eu tive uma base sólida familiar, por mais que tivesse ali problemas, né? Toda família tem, mas isso sempre foi minha base. Muito recentemente ali, sempre acreditei muito em Deus, mas eu tive uma experiência muito próxima e que mudou minha vida, realmente. Eu consegui abdicar de hábitos que eu achei que eram normais, a normatização, né? A normalização de coisas que não fazem bem pra gente e colocar mais foco ainda no que eu queria como resultado, né? Mas a base para as minhas conquistas profissionais, de estudo, de desenvolvimento, de capacitação de pessoas, elas são muito baseadas nos meus valores. E os meus valores, a base deles, são a minha família e Deus. Uau! Podemos finalizar O assim, que né? perguntar depois disso, né? Léo, quando você disse que a mulher era uma fera, você não estava brincando, hein? Inclusive, Paulinha, onde que o pessoal te encontra? Fala aí seu Instagram, porque a turma vai estar arrepiando te procurando aqui. Meu Instagram é Instituto Serafim, @Instituto Serafim. Eu não lembro se tem underline. Não tem. Instituto Serafim, tudo junto. Meu Instagram, com PH, né? Meu Instagram é @Instituto Serafim, tudo junto, com PH e M de Maria no final. Tem o YouTube também, Instituto Serafim. E no próprio Instagram tem o link, se quiser encontrar e saber mais sobre a consultoria, a mentoria, todo o trabalho que você faz, consumir o conteúdo dela, só clicar lá na bio, né? Exatamente, tá tudo lá. Tá bom. Que ótimo. E Paulo, o meu LinkedIn, meu currículo no muito LinkedIn. obrigado pelo show que você deu aqui. Eu que agradeço. Muito válido, realmente. E, aliás, vou fazer o seguinte, mande perguntas. Se você gostou, mande perguntas que talvez a gente traga elas de volta para responder algumas que a gente não fez aqui. Vai ser de repente, prazer. você tem alguma dúvida, algo que gostaria de saber da Paula, escreva para a gente, coloque aí nos comentários. Quem sabe a gente não traz ela de volta aqui para dar um novo show para nós. Vai ser uma honra. Muito obrigada. Foi Gratidão, muito bacana. Paula. Eu que Gente, agradeço. muito obrigado então. Não esqueça de nos seguir e, mais uma vez, dar aquele like para nós. É isso daí. Mais uma vez, um momento que é só nosso. Como diziam os filósofos, a cada minuto que se passa não é um minuto a mais de vida, é um minuto a mais de morte. Então nós estamos morrendo, né? Então é o fim para todo mundo. Então você aproveita cada minuto da sua vida, pega todo esse ouro que foi entregue para a gente aqui e naquela lógica, né? Nós estamos falando de Deus, toda vez que você recebe uma bênção, você tem que passar ela para frente, né? Então, Transborde. muitas bênçãos nós recebemos aqui. Se você souber aproveitar, você pode ter certeza. Não é discurso. Vocês sabem que eu sou marqueteiro, mas não é discurso. É mudança de chave. E se está precisando de ajuda, seja humilde. Abaixe esse ego. Entre em contato com essa menina aqui, que você vai ver que às vezes vai virar rapidamente, né? Não tem aquela máxima que diz que às vezes a gente precisa de 10 anos para tomar uma decisão, né? Mas a decisão ela é feita em instantes. Então, nesse momento, talvez você que está aí, às vezes, procrastinando, está sentindo que precisa dessa mudança de carreira, precisa estudar mais, precisa, às vezes, até ter uma pessoa, uma mentora para te inspirar. Tá aqui, gente, mastigado para você. E eu assino embaixo, que essa mulher aqui é fera. E vai atrás de você, porque senão a morte vai te encontrar e você já vai estar morto. Gente, beijo no coração e até o nosso próximo episódio.